homem segundo o coração de Deus, que poderia ter sido arrebatado ao trono do Monte da Transfiguração, há 6 meses atrás, quando ele mostrou sua glória para os seus discípulos e a voz do céu foi ouvida na nuvem, como já explicamos ontem, não é? A voz na nuvem, Shekinah, a presença de Deus. Este é o meu filho amado, meu eleito, a ele ouvir. O homem que Deus sempre buscou e nunca encontrou, agora estava ali, na pessoa do Verbo encarnado, o bendito Jesus de Nazaré. Mas, meus irmãos, se ele tivesse feito essa escolha, nenhum de nós poderia ver a face de Deus. Mas ele escolheu cumprir a vontade de Deus e abriu mão de ver a face de Deus. Deus meu, por que me abandonaste? Então, esse é o significado da morte. Não segundo o pensamento de Sócrates, um engano filosófico, mas segundo o ensino do Novo Testamento. Por isso, a morte é chamada em 1 Coríntios 15, pelo apóstolo Paulo, de o último inimigo. Se Sócrates fosse usar as palavras de Paulo, sabe o que ele diria? O último inimigo é o corpo. Mas o último inimigo não é o corpo, até porque o corpo não é um inimigo. O último inimigo é a morte. Então, irmãos, o ensino da preciosa palavra de Deus, e por isso Pedro chama de viva esperança, no texto que nós vemos na introdução. E essa viva esperança, nossa, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nosso irmão tem compartilhado no segundo tempo da manhã, hoje especialmente, sobre essa muita misericórdia, não é? Que nós ouvimos pela manhã. Segundo sua muita misericórdia, ele nos regenerou. Salvação do Espírito, regeneração. Mas não tem um propósito final em si mesmo. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Qual é a viva esperança? Primeiro, por que temos essa viva esperança? O verso vai continuar. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso temos uma viva esperança. Porque ele ressuscitou de entre os mortos. Aí o texto continua. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para propósito, para uma herança incorruptível. Nós já vamos para um texto agora mesmo, dentro dos que vamos examinar, onde Paulo vai usar essa palavra também, num sentido muito interessante. Então ele diz para uma herança incorruptível. Segunda palavra, imarcessível, que significa que não fenece ou que não murcha. O primeiro dia do nascimento de um ser humano é o primeiro dia da sua morte. Olha que coisa forte. Se os pais que estivessem tendo um bebê ouvissem isso, eles vão ficar chocados. Isso seria muito bom. Porque ao ficar chocados e fossem atrás do que significa isso, iam procurar nascer de novo e garantir a vida eterna para o filho. Mas não. O mundo, quando ouve isso, vai dizer que ele é louco. Não vai ver essa interpretação na palavra, não vai ter essa revelação e vai continuar sendo mundano. E aquele nenê vai acabar indo para o inferno. Porque as pessoas que estão no mundo são cada vez mais egocêntricas. Elas perderam a humildade da busca do conhecimento. Elas desferem decisões, desferem o seu egoísmo, o seu egocentrismo, a sua soberba. Isso é totalmente coisa do mundo. No reino é totalmente ao contrário. É Deus. Tudo vem do Espírito Santo. Tudo está na palavra e vem por revelação, não é intelecto. E o cabeça não é mais nós, mas é Cristo em nós.
E essas verdades espirituais são infinitamente maiores do que essa vida nesse mundo por alguma coisa de 100 anos. Porque todo o processo, a partir do momento em que a vida foi gerada, é um processo de morte. Porque toda a criação está sujeita à morte. Em Adão, todos morrem. Então, Paulo escreve aquele maravilhoso capítulo de 1 Coríntios 15. Está vendo? Em Adão, todos morrem. Senhores, eu vou tentar falar de uma outra forma. Nós que nascemos há algum tempo, uma criança que nasce hoje, como ele acabou de dizer, começa um processo de morte. Por quê? Todo mundo sabe que vai morrer, não sabe? Só que essa morte é uma morte carnal. E vamos morrer. Menos que Jesus Cristo venha antes, eu não vou morrer. Eu vou ter esse meu corpo, não vou passar pela morte. Mas vamos falar no contexto antes da vinda de Jesus Cristo. Todos vamos morrer. Morte física. Mas a nossa alma e o nosso espírito morrem. Eles são imateriais. Então, o que acontece é o seguinte: quando uma criança nasce hoje, ela nasce com o espírito mortificado. Por isso que a palavra morte tem que entender que morte nós estamos falando. Então, essa criança nasceu e ela começa a morrer, porque ela vai, passando o tempo, ela vai deteriorando. É o nosso caso, que nascemos algumas décadas atrás. Vai se deteriorando. Então, vai morrendo. Agora, quando nós nascemos de novo, espiritualmente, porque nosso espírito, quando éramos na barriga da mamãe, nosso espírito estava mortificado, mas se eu nasço para a vida espiritual, esse é o objetivo da academia, alertar os meus familiares, meus amigos, e vir todo mundo da minha rede social, e pedindo para os senhores compartilharem, para ampliar a nossa rede social com esse objetivo, para o reino. Assim como Cristo pediu para todos os discípulos dele, e eu sou um discípulo dele, falar dele, falar da vida espiritual, falar da vida nele, nascer de novo nele, e aí a vida é eterna. Então, se amanhã eu morrer, Deus já tinha programado isso. Mas ele já me garantiu uma vida eterna. E muitos homens, a própria Bíblia, o próprio Paulo fala que para ele seria lucro morrer para poder ficar com Cristo, que é espiritual. Depois, quando Cristo voltar, aí Paulo, eu e qualquer discípulo dele teremos um corpo glorificado. E quem morreu fisicamente vai ter um corpo, vai ressuscitar, como Cristo ressuscitou com um corpo glorificado. Vamos continuar? Onde, se pudermos, vamos meditar um pouco também, que é a chamada menção exaustiva sobre a ressurreição do corpo. Então, para uma herança incorruptível, imarcessível, e a terceira palavra é sem mácula. Irmãos, é uma combinação de três palavras tão lindas. Em primeiro lugar, é incorruptível. Não poderá nunca mais ser tocada por nada que seja ou corruptível. Segundo, é imarcessível. Não experimentará nunca mais nós, em nossos corpos gloriosos, ressuscitados, nunca experimentaremos uma degeneração. Em nenhum sentido. Imarcessível. E por último, sem mácula. Quando Paulo fala sobre a igreja gloriosa em Efésios 5, ele diz que o Senhor amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesma uma igreja gloriosa, sem mácula. A ideia é como se ela nunca tivesse sido nem mesmo tocada pelo pecado.
Isso não é impressionante, meus irmãos? Impressionante. Quando nós estivemos diante dele, por causa da ressurreição dele, por causa do corpo que ele tem, e porque na cruz ele efetuou uma tão grande salvação, espírito, alma e corpo, então esse nosso corpo, assim como o dele, nunca será tocado por qualquer nódoa. Senhores, vamos parar aqui hoje, que já passamos do tempo, mas como nós estamos na antivéspera de Natal e todas as nossas atividades da academia, eu tenho deixado uma mensagem, não é de bom Natal, não. É de bom Cristo. É uma mensagem que devia de ser a cada momento. É uma mensagem que a Academia Dynamis passa todos os dias há 2 anos. São as nossas lives sobre a vida espiritual. São os nossos mini treinamentos, que é da vida espiritual. Que é transformar a nossa vida, quer seja familiar, quer seja nos negócios, na escola, estudando, andando, passeando, se divertindo, viajando, em vida espiritual. É transformar a nossa mente para que a nossa mente seja cada dia mais próxima da mente de Jesus Cristo. Então, senhores, essa história de ter um dia do ano para comemorar, quer seja o nosso aniversário, quer seja o aniversário do outro, quer seja o aniversário de Cristo, senhores, vida espiritual é 24 horas ao dia todo. Nós não vamos estar um dia querendo falar de Jesus Cristo, mas sim toda hora. Eu respeito que seja uma festa, mas o problema é que nós temos que saber a motivação da festa. E mais que saber a motivação, é todo dia nascer em Cristo. Cada dia que a gente sai, tira o pé da cama, a gente devia saber, bom, eu preciso nascer em Cristo. Cristo quer que eu edifique. Para isso eu tenho que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Para isso eu tenho que ter um novo nascimento. Então, senhores, esse é o presente. O presente que eu lhes dou todo dia, e não sou eu que dou. É meu Pai Celestial, nosso Pai Celestial, para aquele que nasceu de novo. Transformação da mente. Quando eu vejo as pessoas numa mesmice, passando dias, meses, anos, e vejo elas falando as mesmas coisas, tendo os mesmos valores, eu falo, cadê Cristo? Cadê a transformação da mente? Cadê a transformação do caráter? Cadê a transformação da conduta dessa pessoa? E são pessoas queridas. E eu sei que por serem queridas e por estarem próximos de nós, são as mais atacadas pelo inimigo. Jesus Cristo falou, advertir, falou, vigiai e orai. O que a academia faz todo dia é advertir, é falar em palavras diferentes, de formas diferentes, que os ataques que temos aqui dos equipamentos, mas falar da mesma coisa. Cristo, Cristo, Cristo. Cristocêntricos seremos para ganhar galardões, edificando Cristo em nós e vendo que a alegria nossa está em Cristo, a nossa vida está em Cristo. E contextualizemos o Espírito Santo que nos guia para fazermos as coisas do mundo, quer seja com os filhos, com o cônjuge, com os amigos, com os negócios, em todas as áreas da vida terrena. Mas, sobretudo, guiados pelo Espírito Santo. Com a voz de Deus, com a intuição, com a comunhão, que é a comunhão com a Trindade, e com a consciência que possa vir trazendo luz à nossa mente. Mudando assim nosso caráter e conduta. Senhores, vou parar de falar. Um bom almoço. E à noite, às 19 horas, se Deus quiser, temos outra live. Estamos trabalhando para vocês. Estamos trabalhando para nós. Porque Deus trabalha 24 horas para nós. Cristo trabalha 24 horas para a gente. E hoje, apesar de ser sábado, nós estamos trabalhando sim para nós. Tá? Nós, no reino de Deus, nós, corpo de Cristo, nós, a noiva de Cristo, nós, a igreja de Cristo, que se faz em casa, que se faz com os amigos, que se faz nos negócios, nós temos que construir a igreja de Cristo, construindo
edificando Cristo em cada um de nós e nas pessoas que de alguma forma nós temos alguma ascensão. Por exemplo, Deus me deu uma dádiva de ser um engenheiro civil especializado em geotecnia, me deu condições de ter uma empresa, então eu tenho que usar o dinheiro que ele me deu, que não é meu, é dele, que está sob a minha administração, para colocar nas pessoas o que nós colocamos aqui na Academia Dínamos de Engenharia Geotécnica, que é primeiro voltado para aqueles que trabalham conosco, para a nossa família, são os que mais rejeitam, mas para todos os senhores que podem vir a trabalhar conosco, quer seja aqui na academia, quer seja na gestão da empresa, quer seja nas orações, para que o corpo de Cristo cresça, cresça e que ele venha o quanto antes nos arrebatar, nos receber, que é o que o Espírito Santo está fazendo para nos guiar para Cristo. Tchau, tchau. Bom almoço. Obrigado. Até a noite, 19 horas. Tchau, tchau.